Tá, então um primeiro exemplo, que é extremamente útil em programação competitiva, é calcular a combinação, né? Tipo, n escolhe k. Qual é a fórmula disso? N fatorial sobre k fatorial, n menos k fatorial. Mas tem muito problema que ele não quer que você só calcule isso. Ele quer que você calcule isso módulo P. 10 a 9 mais 7 é o mais comum, né? Então, é aquela coisa estranha quando a gente vê no Code Force. Ah, considera que a resposta é uma fração, é tipo um cara x vezes y a menos 1, só que a gente quer calcular essa fração, né, que é a resposta, a probabilidade ou combinação, alguma coisa do tipo. A gente quer calcular isso módulo P. Então, pô, você, pera, com uma fração módulo P, o que isso significa, né? Significa que quando a gente pegar a resposta como uma fração, que é uma fração? X sobre y. A gente vai calcular, a gente quer calcular módulo P. Então a gente vai calcular x vezes o inverso multiplicativo de y no módulo P. Então é meio que é como se fosse uma fração módulo P, né? Então como é que a gente calcula isso, né? A gente vai ter que calcular esse n sobre k, se a gente fosse fazer uma função, né? Tipo int c, int n, int k. Como é que a gente calcula? Ora, a gente vai ter que calcular fatorial, né? Então a gente vai, vamos supor que a gente pré-calculou na main um vetor fat que, é, que armazena os valores do fatorial. Então a nossa resposta inicialmente vai ser. Bom, aqui eu não vou escrever todos os mods, né? Que você vai ter que tirar um monte de mod para não dar overflow, né? E tal. Eu não vou escrever nada disso para não escrever muito. Mas fiquem atentos aí quando vocês forem resolver o problema. Então, fatorial de n. Tá, isso aqui é o fatorial de n. Mas a gente quer multiplicar pelo inverso multiplicativo disso aqui. Então a gente pode definir uma outra função, que é o inverso multiplicativo. Então a gente quer calcular o inverso multiplicativo de um inteiro a. Então a gente vai codar é, a função, né, de... Deixa eu copiar isso aqui, calma aí. A gente vai calcular a função de exponenciação rápida. É, bom, faço aqui no cinza mesmo. A gente vai codar a função de exponenciação rápida e a gente simplesmente vai retornar return. É, aqui eu gosto de chamar fexp, de exponenciação rápida, de a elevado ao mod menos 2. É um mod global, né? Então essa é a nossa função de verso. Veja como ficam simples, né, quando a gente calcula exponenciação rápida. Aí aqui a nossa resposta, agora a gente vai multiplicar res vezes igual. Agora, o inverso multiplicativo de fatorial de k vezes fatorial de n menos k. Então a gente está pegando tudo que está embaixo da fração e primeiro calcula esse produto, né, que é fatorial de k vezes fatorial de n menos k, e depois calcula o inverso multiplicativo. Aí a gente eleva isso a mod menos 2. Aí de novo, tem que tirar o mod aqui. Você pode fazer o contrário, tá? Uma outra coisa importante aqui de mod é o seguinte. É... Vamos usar isso aqui da aula passada. É... Paga tudo. O que é o inverso multiplicativo de A vezes B? Isso é o inverso multiplicativo de B vezes o inverso multiplicativo de A. Aqui, como o produto é comutativo, aí você pode escrever assim. Mas, por exemplo, matrizes. Qual é o inverso multiplicativo do produto da matriz A vezes B? É a matriz B vezes matriz A. Um produto de matriz não é necessariamente comutativo. Se você calcular isso aqui, pode dar diferente desse pedaço, tá? Então, fiquem atentos. Se vocês precisarem calcular inverso multiplicativo de, fazer tipo P-sum de matriz, calcular inverso multiplicativo para achar tipo um produto de matriz de um intervalo ou qualquer outra coisa que tenha inverso não seja comutativo, tem que ter muito cuidado com isso. Como é que a gente prova isso? O que é o inverso multiplicativo, né? É um número que, quando eu multiplicar por A vezes B, tem que dar 1. Né? Agora, o que eu falei que é? Eu falei que é o contrário, né? Que é B menos 1, A menos 1. Agora, vamos fazer esse produto. O que acontece? Corta, dá 1. Aí 1 vezes B dá B. Corta, dá 1. Acabou. Agora, se você fizesse ao contrário, fizesse A menos 1, B menos 1, você não consegue cortar esse B com esse porque o A está no meio, né? E nem esse A com esse A porque esse B menos 1 está no meio.
Então, por isso que a gente precisa dessa comutatividade, né? Então, então fiquem atentos. Tá, então isso aqui é como a gente calcula aquela função de combinatória, né? E aí retorna a resposta. Agora, eu já tomei, ó, eu já tomei TLE numa C de um Div 1. Era um problema difícil, meu irmão. Difícil, difícil, difícil. Eu lembro que o TFG ele fez. Ele tava falando lá no grupo do Maratonas Brasil. Ele fez com gerador de alguma coisa, não sei o que. Era um bagulho mó complicado. Eu achei uma fórmula. E aí a fórmula usava a combinação. Só que eu calculava inverso multiplicativo toda vez dentro da função. Imagina que eu vou calcular n caras desse. Eu vou chamar essa função n vezes. Qual a complexidade disso? N vezes log. Por causa da exponenciação rápida. Triste, né? E por isso eu tomava TLE por causa desse log. Mas tem uma forma de calcular o fatorial inverso sem precisar de calcular isso aqui toda vez. A gente pode pré-processar. Agora, por que que dá certo? Ó, veja que aqui a gente está calculando o inverso desse produto, né? A gente está calculando o inverso do produto. Mas o inverso do produto é o produto dos inversos. Né? Não foi isso que a gente viu? Por quê? Porque é comutativo, né? Então, o inverso do produto, ele é o produto dos inversos. Só que como é comutativo, né, você pode escrever ele assim. Ou seja, se a gente tiver um vetor que armazena o inverso de k fatorial e armazena para todo k, a gente olha no vetor, qual é o inverso do k fatorial? Ah, esse. Qual é o inverso do n menos k fatorial? Ah, esse. A gente multiplica e vai ter o inverso do produto, desse produto. Então, como é que a gente calcula isso? Primeiro, a gente vai calcular o fatorial. Esse vetor de fatorial. Então, o fatorial de k, né? K é igual a k fatorial. Calcula isso com for, né? É só um for. É um for onde a gente multiplica o i por fatorial de i menos 1. Esse é o fatorial de i, né? Vou escrever isso explicitamente aqui. O fatorial de i, ele é i vezes fatorial de i menos 1. Lembrando que tem que ter um mod, tá? Não esqueça quando vocês forem codar. Né? Essa é a fórmula para calcular recursivamente o fatorial, né? Você faz isso com for na main e tá de boa. Agora, a gente quer calcular o IFAT. O nome do que eu gosto de botar o vetor é IFAT, que é o inverso do fatorial. Então, o que o inverso do fatorial vai ter? Vai ter o inverso, IFAT de k vai ter o inverso multiplicativo do k fatorial. Agora, a gente quer calcular isso rápido. A gente não quer usar a função de exponenciação rápida para todos esses caras. A gente vai usar para um cara. Vamos supor que o n seja o maior fatorial que a gente precisa armazenar, o n. Então, a gente vai calcular o I fatorial de n. Qual é o fatorial de n? É exponenciação rápida de n por mod menos 2. Agora, o resto, como é que a gente calcula o resto, tá? A gente só vai usar a exponenciação rápida para o n, que é o último cara que a gente quer calcular. A gente vai fazer um for, int i é igual a n menos 1, porque o n a gente já calculou. Aí, enquanto o i for maior ou igual a 0, a gente vai diminuir o i. Agora a gente está calculando ao contrário, né, para baixo. Então, o que a gente precisa fazer? Bom, tem essa fórmula aqui, né, que é bem simples, na verdade. O inverso fatorial do i, ele é igual a i mais 1 vezes o inverso fatorial do i mais 1. Por quê? O que é o IFAT de i mais 1? É o inverso do 1 vezes inverso do 2 vezes inverso do 3, vezes inverso do i vezes inverso do i mais 1. Só que quando a gente calcula o i mais 1 vezes esse fatorial, o i mais 1 vai cancelar o inverso de i mais 1. Ou seja, se o inverso do i mais 1 morreu, o que sobrou? Inverso do 1, inverso do 2, inverso do i. Né? Que é exatamente isso que a gente quer. Então é bem simples. Isso aqui, esse for aqui é O de n e aqui é log. Então é bem fácil de codar aí durante um contest. Isso aqui eu nem tenho na lib, isso aqui eu codo do zero sempre. E é algo bem rápido, né? Tem como calcular sem usar esse exponenciação rápida, mas é fácil de codar também exponenciação rápida. E a outra ideia é mais difícil. Isso aqui é fácil de você deduzir durante o contexto se você esquecer, né?
É bem fácil de deduzir. O outro é bem mais complicado e, sei lá, eu não gosto de usar o outro. Tá, então esse exemplo aqui é bem legal. Ah, bom, eu falei que ia ser 3 vídeos, na verdade acho que vai ser 5. Então no próximo vídeo a gente fala sobre ciclos e teorema de Lagrange. E no último vídeo a gente fala sobre exponenciação de matrizes.